Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um podcast Cultura Criativa, nossa segunda temporada, fantástica, só com pessoas aqui extremamente inspiradoras, de grande relevância no mercado. E mais uma vez aqui com o meu parceiro Rafa. Como é que tá, Rafa? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Tô feliz também por esse episódio. Vamos falar aqui de cultura e mostrar que cultura tá realmente em todos os lugares na empresa, né? Exatamente. E hoje a conversa vai ser uma conversa muito legal. A gente vai falar muito em cultura, pessoas e mostrar o quão importante a cultura é para conectar e gerar resultado, não só para as pessoas, mas para a companhia. Né? E hoje com a gente um prazer muito grande, né, de receber o Bolis, presidente da MSD Saúde Animal. Bolis, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo teu tempo. Estou muito feliz de conversar contigo. Que isso. Obrigado você, Alexandre. Rafael, um prazer enorme estar com vocês. Gostei da provocação, gostei do tema, né? Cultura criativa. Exatamente. Obrigado pelo convite e, antes de tudo, parabéns, né? Por vocês multiplicarem conhecimento, multiplicarem informação de uma forma criativa para a sociedade. Então, parabéns. Legal, obrigado. E acho que falando muito sobre essa provocação, né? Cultura criativa, né? A gente fala muito... Eu sei que, né, eu quero conhecer antes da gente entrar no tema, cultura e tudo mais, né, eu vejo que você é uma pessoa muito entusiasta, não só nas redes sociais, com um trabalho muito bacana, mostrando o valor das pessoas para o negócio. Eu acho que isso é muito nobre, isso enriquece muito, né, a visão de um grande executivo que está à frente de uma grande companhia, mas enaltecer o seu time, né? Então acho que isso é uma coisa muito bacana, que depois eu quero explorar um pouquinho mais, né, essa tua visão, esse teu entendimento, né? E o quanto isso de fato gera resultado para a MSD Saúde Animal. Mas antes disso eu queria conhecer um pouquinho da história do Bolis, né? Como é que foi essa jornada? Como é que foi até chegar nessa posição de tanta relevância, tanto prestígio hoje que você ocupa nessa posição de presidente, né, da MSD Saúde Animal? Legal, Alexandre. Eu sempre falo o seguinte, né, que sempre que eu tenho a oportunidade de contar a história, eu sempre falo que é muito mais fácil você contar a sua história do que você viver a sua história, né? Mas é bacana quando você tem a oportunidade de contar a história e continuar construindo a história. Exato. Minha história começa numa cidade chamada Modelo, Santa Catarina, né? Com muito orgulho, uma cidadezinha próxima de Chapecó. Num sítio, nasci no sítio, né? Meu pai e minha mãe mudam para esse sítio em 1967. Eu nasci no sítio em 1972, então sempre convivendo aí com a família, né? Com a roça, com o sítio, com a produção do agronegócio, sempre com aquele grande sonho de me tornar médico veterinário, né? Meu pai sempre foi um integrado da cooperativa, então eu via o extensionista vindo até a propriedade do meu pai, levando conhecimento, levando informação, interagindo com a família. Eu olhava para aquele indivíduo e falava, puxa, eu gostaria de ser igual ele ou igual ela, né? E isso você já era o quê? Tinha o quê? Quantos anos mais ou menos? Eu tinha basicamente, que eu recordo assim, né? Aproximado. Da recordação, né? Em torno de 11 a 14 anos de idade. E aí eu tomo a decisão de fazer o segundo grau num colégio agrícola, né? Já então para 16 para 17 anos, né? Influenciado pelo meu irmão maior, que fez colégio agrícola. Fui para Guaporé, no Rio Grande do Sul, fiz meu colégio agrícola. Depois prestei vestibular para engenharia florestal. Fiz 6 meses de engenharia florestal, depois fiz vestibular para medicina veterinária, me tornei médico veterinário, que era o meu grande sonho, né? Fui trabalhar trabalhei na Sadia por um período, aí depois mudei para uma empresa multinacional, na época da Inglaterra, né? Depois disso mudei para Campinas, de Campinas aí já vem uma outra história de uma organização chamada Schering Plough, aí já era o ano 2000, no ano 2003 mudo para Portugal, né? Onde era responsável por aves, suínos e animais de produção, que chamava, né, ruminantes, para gerente de unidade de negócio em Portugal. Fiquei 3 anos lá. Qual que era a cidade que você morou lá? Morei em uma cidade chamada Queluz, né, onde está o Palácio de Verão, né, o Palácio de Verão da família real. Então, morava muito próximo do Palácio de Queluz. Fiquei 3 anos lá. Nasceu minha primeira filha, que chama Mariana. Nasceu lá? Nasceu lá. Olha, nasceu lá. Legal. Tá com 20 anos, cara. 20 anos atrás isso, olha que bacana, né? Legal. E aí, morando em Portugal, eu fazia também a parte técnica, né? Uma semana por mês para o leste europeu, Oriente Médio, na parte de avicultura. Fiquei lá até o ano 2006.
Aí, em 2006, mudo para uma cidade chamada Athens, na Geórgia, próximo de Atlanta. Lembra das Olimpíadas de 1996? Sim. O famoso jogo do Brasil, né, do Ronaldinho. Né? Então, essa cidade que eu estava, uma cidade universitária. Aí eu fiquei de 2006 até 2009, eu era gerente de marketing de aves e suínos para então Schering Plough. Intervet Schering Plough já se chamava, né? Na verdade de 2017, 2018. Para gerente de marketing, gerente de contas chaves para Canadá e América Latina. 2019 vem então a Merck Sharp Dawn, compra a Intervet Schering Plough, né? Compra a Organon e como consequência a Intervet Schering Plough, da parte de saúde animal. Mudo para a Colômbia, fico 3 anos na Colômbia, de 2009 a 2012. 2012 eu volto para os Estados Unidos, aí fico numa cidade chamada Basking Ridge, New Jersey, né? Onde eu morava em Basking Ridge. O escritório da MSD, da Merck Sharp Dawn, ficava em New Jersey, né? Em Summit. A gente nos Estados Unidos se chama Merck Sharp Dawn, fora dos Estados Unidos a gente se chama MSD Saúde Animal. E aí, quando eu mudo para os Estados Unidos em 2012, eu assumo a posição de líder global, né? O head de avicultura mundial, na parte de marketing, né? Estratégico da unidade de negócio de avicultura, de 2012 até o ano 2017. 2013 tem um outro marco super importante na minha vida, que é o nascimento da Gabriela, segunda filha. Segunda filha. Né? Segunda filha. E aí, em 2017, a MSD adquire a Valê no Brasil. Né? Eu venho para o Brasil para fazer todo o processo de integração de 2017 e 2018 para retornar aos Estados Unidos, mas aí em 2019 eu assumi a MSD como presidente, né? Ou estou, né? como presidente da MSD para o que é Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia desde 2019, né? Até hoje. E aí também eu estou como presidente do Sindan. Termino meu mandato agora em dezembro desse ano, né? Uma experiência super enriquecedora. Acho que contribuir para a sociedade, também o que a sociedade contribui conosco. Também estou como diretor da Fiesp. Então esse é basicamente o resumo da jornada aí. E esse resumo a gente percebe assim quantas localidades você foi, né, mudando. E isso tudo, Boles, me conta uma coisa, assim, a questão da cultura, as pessoas. Você sentia muita diferença isso? Como é que era no dia a dia, as tratativas, resultados, toda essa... O mais interessante, Alexandre, sim, não tenha dúvida disso. Né? Sempre tem essa diferença cultural, né? E eu sempre respondo essa pergunta, porque sempre me fazem essa pergunta. E o mais interessante de tudo é que não o maior desafio, mas talvez o grande aprendizado frente a esse desafio foi a adaptação cultural em Portugal. Por que adaptação cultural em Portugal? Porque eu achei que ia ser fácil. Entendi. E quando você acha que vai ser fácil, você esquece de fazer algo simples. Ou duas coisas simples. A primeira é, você deixa de ser humilde. E a segunda, você não se prepara para. Então eu pensei, puxa, eu estou saindo do Brasil, esse tamanho, esse gigante, né? Vou para Portugal, afinal de contas a gente fala a mesma língua, vai ser super fácil, né? E foi onde foi o mais difícil a adaptação cultural. Por um erro que eu cometi, que eu não escutei muito a minha mãe, chamada Dona Ana, eu sempre cito isso, que eu fui aprendendo com a minha mãe um aspecto super interessante e simples, que é, seja mais interessado e menos interessante. Né? Olha que legal. E eu cheguei em Portugal, Alexandre, querendo ser mais interessado do que mais interessante do que interessado. Né? Nossa, eu tô vindo do Brasil, gerente técnico de avicultura, né? Vou chegar aqui, só vou ensinar, todo mundo vai querer me ouvir, né? E aí foi a grande adaptação. Você percebeu que na prática foi o inverso. Total. Então você vai conhecendo as culturas, né? Seja do Oriente Médio, seja do leste europeu, seja a cultura europeia ou a cultura americana, né? Que é uma cultura... Sim. E aí uma das culturas, assim, que se você me perguntar onde eu tive menos desafio, maior facilidade de adaptação foi na Colômbia, porque tem uma cultura muito parecida com o brasileiro, uma cultura de muita criatividade, de muita leveza e também de muita celebração, né? Que é o que a gente gosta de fazer. Então, eu quando morei em Portugal, eu senti algo parecido também. Eu morei na região do Algarve, na capital do Algarve, ali em Faro. Faro, conhece bem.
Aquela cidade ali, ela é incrível, é muito pequenininha, mas quando tá no momento ali de turismo também, vem muita gente de fora dos países ali ao redor. Eu por exemplo, fui num voo da Alemanha lotado, então, porque lá é a região mais turística ali, né? E foi inclusive onde começou a navegação comercial de Portugal, começou na região de Lagos, que faz parte ali do Algarve, né? Então, eu tive esse problema também cultural, porque eu achei que ia ser fácil, eu demorei 3 dias para entender o que eles falavam. O sotaque é totalmente diferente, até a forma deles pensarem, Portugal traduz tudo ao pé da letra, tem que ser tudo muito falado de uma forma muito direta, eles não são muito por exemplo, você chega num restaurante e pergunta, tem mesa? Eles falam, tem. Tem várias. Aí você fala, tá, mas então eu quero uma para mim. Não, mas tá lotado. Exatamente. Tipo, sabe, o óbvio tem que ser dito, e isso é um aprendizado pra gente, porque o brasileiro, o Brasil ele é muito assim, o óbvio tem que ser dito, mas assim, será que a gente fala mesmo óbvio, né? O óbvio para cada um é diferente, né? Então aqui já começa alguns ruídos de comunicação, começa ruídos de cultura, percepção de cultura, mas é muito legal Portugal, porque é muito na lata mesmo, tem que ser extremamente direto, e eu passei por isso, eu perguntei, tem mesa no restaurante? O cara falou, tem. Falei, tá bom, eu quero reservar para meus amigos 4 pessoas. Ele, não, mas tá lotado. Aí eu, tá, né? Entendi. Sabe, Rafael, você me fez lembrar também o seguinte agora, né? De Portugal, acho que Portugal nos ensina algo espetacular, né? Cara, você não precisa ser gigante para dominar o mundo. Né? Você não precisa... Tem 10 milhões de habitantes. Exatamente, né? Você não precisa ser grande para dominar o mundo, né? Aliás, eles falam, a maior cidade portuguesa, não sei se a primeira ou a segunda, está fora de Portugal, que é Paris, né? Tem mais portugueses vivendo em Paris do que em Portugal. Acho que só do que a segunda cidade, acho que perde somente para Lisboa. Mas veja que o Portugal, pelo tamanho que ele tem, dominou o mundo, né? Dividiu o mundo com a Espanha. Há muitos anos atrás, Boles. Mas eles até hoje nos ensinam, né? Que tecnologia, né? Tem muita coisa, muita iniciativa, muita startup que vem de lá, muita iniciativa o próprio vinho, né? Primeiro produto de origem controlada do mundo nasce em Portugal. Mas e se eu não me engano, eles que criaram, posso estar falando bobagem aqui, mas eu ouvi algo parecido lá, que eles que criaram um sistema de cobrança de pedágio. Exatamente. É isso? O que nós usamos hoje. O que é usado hoje. Foi lá. Que é uma baita inovação, né? Total. Total. Mas olha que legal, né, Bola? Você comentando tudo isso, e acho que um ponto na tua fala me chamou muita atenção. A questão, assim, de negligenciar um pouco a situação vai ser fácil. E não fazer, às vezes, coisa simples, básica, para, de fato, tornar essa jornada talvez um pouco mais facilitada. Né? E o ponto que você traz aqui que eu percebo, e assim, como que isso te ajuda hoje a se tornar esse executivo, essa pessoa que realmente consegue não só olhar para números, que é importantíssimo, acho que a organização ela vive em prol de resultados positivos, mas os resultados positivos eles vêm muito de esforço, processos, pessoas, sistemas, enfim, uma eficiência operacional fantástica. Como que isso te trouxe essa conectividade, essa resiliência em saber lidar com as pessoas, em saber lidar com outras características, te fazem hoje ser um executivo diferenciado? Alexandre, primeiro não sei se eu sou diferenciado, né? Eu acho que eu não sou diferenciado. Eu acho que todos nós temos a oportunidade de fazer diferente. Legal. Né? Eu acho que isso é talvez o diferencial. E onde a gente acha ou acredita que nós estamos fazendo diferente. O primeiro deles focando no que você falou do resultado, a gente acredita numa cultura muito forte, que é uma cultura equilibrada entre a cultura do aprendizado, mas também o compromisso da cultura com o resultado. Né? Então, o que a gente fala e pratica? Né? Primeiro, proteger e desenvolver pessoas é essencial. Eu acho que isso, mas é o básico, Bola, você tá repetindo o que todo mundo fala, mas você tem que colocar isso na prática, né? Primeiro começa se cercando de pessoas fortes, pessoas que realmente fazem a diferença, pessoas que têm competências, habilidades que você não tem. Né? Esses dias eu estava conversando com o CEO, com o presidente de uma empresa grande de produção de frangos, e ele me perguntava: como formar um time de excelência? Como formar um time que realmente faz a diferença? Eu falava para ele assim: comece contratando pessoas que são diferentes de você, cara. Então a gente pratica isso muito claro de cuidar e proteger pessoas é essencial. Segundo pilar, né, é correr riscos é necessário.
Perfeito. Corra riscos, mas não riscos operacionais, porque riscos operacionais impactam o seu negócio. Né? Corra riscos experimentais. Como eu vou correr riscos experimentais, Boles? Tem uma área onde você possa pilotar, onde você possa experimentar. Né? Nós temos o privilégio e a oportunidade única de viver num país que tem 27 estados com diferentes culturas, com diferentes modelos de negócio, com diferentes... A gente tem dentro do MSD colaboradores ou colaboradoras da MSD em 23 estados dos 27. Né? Então, olha, é plural demais. Né? Exatamente. Olha a oportunidade que a gente tem de testar, de fazer modelo. Mas eu não estou em 23 estados, mas você está numa cidade, você tem um restaurante com 10 mesas. Teste algo diferente, né? E aí, o terceiro pilar é entregar os nossos compromissos se torna mandatório. Ter a disciplina da entrega do compromisso. Né? O resultado vai ser consequência. É uma consequência disso tudo. Exatamente. Então, esse é basicamente como a gente garante quando você fala o resultado. O segundo ponto que eu sempre trago isso é algo que eu aprendi com um cara chamado Nelson Carmona na Colômbia. Foi o primeiro cara que subiu o Monte Everest com uma perna artificial, né? Com uma prótese artificial. E o Nelson Carmona falou uma coisa, algo que eu repito sempre. Né? Ele falou o seguinte, o que define o resultado nunca é a intensidade do desafio, mas sim a capacidade e a velocidade de resposta. Né? Então, a gente sempre se preocupa em preparar as pessoas e ter um time preparado para ter capacidade e ter velocidade de resposta, certo? Independente disso, quando chegar o desafio, você vai entregar o resultado. Agora é importante, só para concluir, Alexandre, porque isso é importante. Né? Semana passada eu falava algo sobre isso, sobre para alguns alunos de pós-graduandos da USP, e um deles me perguntou, e com relação ao limite? Né? Como você define, como você mensura o limite até onde a organização pode ir? E eu falava para eles algo que eu acredito muito. Você precisa ter uma autodisciplina muito forte, né? Mas você precisa também conhecer os seus limites. Não ultrapasse os limites da sua capacidade, porque aí você pode voltar pro erro operacional. E aí você pode, né, fisicamente, mentalmente ou também financeiramente ter um impacto. Então, basicamente isso que é. Não sei se eu respondi, mas... Não, respondeu de uma forma extremamente complexa e completa. Eu achei fantástico. E essa questão do limite eu acho muito bacana, porque isso é uma linha tênue e invisível. Né? Aonde que é o limite pessoal? A gente não sabe, né? Cada um tem o seu. Exatamente. Né? E como nós, gestores, né, com um time, como a gente consegue cobrar e saber que a gente está dentro desse limite? Porque, como a gente falou, as empresas são pautadas em resultado. Tem que ter conversas difíceis inúmeras vezes. Se o resultado está bom, legal, o que você está fazendo de interessante, como a gente pode potencializar? Se não estão tão bons assim, como a gente pode fazer para reverter e aonde a gente tem oportunidades de melhoria? Mas como pressionar ou como garantir que você consiga cobrar, trazendo resultado para a empresa, mas também não passando esse limite pessoal, porque muitas vezes a gente pode, como bem você colocou, questão mental, financeira, enfim, mas você pode fazer a pessoa desistir desse desafio, porque ela não se sente capaz. Né? E acho que esse ponto que você trouxe, eu acho fundamental, né? A gente ter essa sensibilidade que pessoas, né, elas são extremamente importantes para os negócios, mas passando isso, você acaba dando um famoso tiro no pé. Né? E a gente percebe que a gente não consegue chegar a lugar algum forçando isso. Resultado. Não é bem assim, né? Então... É consequência. Tem um presidente de uma companhia aérea americana que ele fala o seguinte: cuide das pessoas, que elas vão cuidar dos clientes, que os clientes vão cuidar dos acionistas, né? Exatamente. Então, eu acho que isso que é a receita simples, né? Nós temos, na verdade, claro que sempre a oportunidade de fazer mais e melhor. Com certeza. Né? Eu acho que como ser humano, e a gente trabalha muito, Alexandre e Rafael, a pesquisa de clima interna. Legal. A gente olha muito, né? Nós fazemos pesquisa de clima a cada, basicamente 4 meses. A gente repete uma pesquisa de clima e ela é viva, né? Ou seja, ela vai mudando conforme as respostas da organização. Legal. Não
única e exclusivamente para vou repetir as perguntas que eles estão sempre constantemente respondendo positivas, mas com base nos pontos que eles nos recomendam para melhorar, né? Então a gente trabalha, basicamente que a gente conversava offline aqui antes de começar, né? Sim. Cara, poderia falar né, eu estou há 25 trimestres como presidente da MSD para esses 4 países, são 25 trimestres entregando o resultado, né? Mas isso não é o mais importante para mim. Para mim, o mais importante é que na última pesquisa de clima nós tivemos 93% dos colaboradores respondendo à pesquisa. Isso já... Né? E 92% respondendo que eles recomendam a MSD um local para trabalhar. Agora, o mais importante disso, nós tivemos 500, eu não lembro certinho, mas são mais de 500 comentários. Então, nós olhamos, e eu, como presidente, né, eu sento e leio os comentários, né? Porque a partir de depois a gente discute dentro do time executivo, cada área, né, trabalha, mas eu acho que essa transformação, ela é constante, né? Então, o resultado... se preocupe mais com as pessoas, se preocupe muito com a cultura, né? Se preocupe muito com a sua atitude, cuide dos seus clientes, cuide muito dos seus clientes, né? Principalmente dos clientes que você perdeu, né? Os clientes que você perdeu. Porque são eles que mais ensinam. Eles que mais te ensinam, exatamente. Eles que abrem os olhos, eles que fazem a gente olhar para a operação e entender os gaps, né? Quanto a gente aprendeu na pandemia, né, cara? Lembra da pandemia? Quando nós entramos numa crise na pandemia, nós criamos um programa que chamava Programa de Recuperação Acelerada. E basicamente o programa de recuperação acelerada, ele falava de 3 coisas. Cuide do seu fluxo de caixa, né? Cuide das pessoas e olhe para clientes que você perdeu. Tente trazer de volta clientes que você perdeu. Isso a pandemia nos ensinou, né? Então, basicamente isso que nós... E isso é legal porque eu escrevi esses tempos aí no meu LinkedIn sobre liderança, e para mim existe o líder que ele evidencia os pontos positivos da pessoa, as qualidades, e aquele líder que quer fazer aquela pessoa que foca nos pontos negativos dela. E eu parto do princípio que a pessoa ela tem que focar no que ela é boa, não no que ela tem que equilibrar para ficar numa média. É igual quando a gente tá na escola, que quando você é ruim em história, chega do professor e fala, cara, você tem que estudar mais história. Será? Não é uma coisa que você é boa. Então, o que você é bom? Vai que o cara é bom em matemática, estuda mais, entrega mais, né? Então, eu falo que eu entendo, né? E aprendi ao longo do tempo que a liderança que foca nas qualidades, nas virtudes das pessoas e coloca cada pessoa no lugar certo, é esse líder que faz uma empresa ter um resultado exponencial. E é muito importante que um presidente, um CEO de uma empresa, ele olhe para a cultura, porque é uma ferramenta tão poderosa que ele tem na mão, porque é isso que vai ditar o sucesso da organização, porque a cultura ela tá na venda, ela tá lá quando o teu vendedor está atendendo o teu cliente. E o teu cliente ele é um cara fiel à marca. Então assim, cultura tem a ver com LTV. Tem a ver com redução de CAC, tem a ver com muitos dados relevantes que é invisível. Né? Se você tira a cultura da estratégia do negócio, você não olha para isso, a Acho cultura que perde ela a essência, né? Ela acaba ficando... É uma conta invisível, que as pessoas realmente não enxergam mesmo. Legal. Muito bacana você traz, viu, Rafael? Você trouxe 2 pontos de liderança que eu estava lembrando aqui agora, né? Que 2 perguntas que eu sempre faço quando alguém está na minha frente num processo de entrevista, né? Uma delas, do ponto de vista de liderança, porque não existe uma liderança ideal. Não existe a liderança ideal. Exato. Não existe um estilo de liderança ideal. O melhor estilo de liderar é o seu, do Rafael, do Alexandre, o do Bolis, desde que venha, né, da sua melhor versão. Né? Perfeito. Sempre falo, desde que venha da sua jornada de conhecimento, de autodesenvolvimento, de autodisciplina de resultado. Né? Mas uma das perguntas que eu sempre faço é, imagina se você fosse um líder e você estivesse numa entrevista para ser um líder, talvez a resposta certa para a pergunta seria, quando foi a última vez que você sacrificou uma vontade própria, um interesse seu, um desejo seu em prol da outra pessoa? Para mim, os melhores líderes se servem por último. Exatamente, líder servidor, né? E por último, quando você traz no ponto forte, me permita aqui citar um livro, Descubra Seus Pontos Fortes, do Instituto Gallup,
Está disponível, você entra, faz um link, bota no Google, você deve pagar hoje, não sei, menos de R$200 e você vai fazer um assessment, vai responder uma série de perguntas. E eles voltam para você com 34 potencialidades que todos nós temos. Eles entrevistaram vários executivos, vários profissionais no mundo todo e chegaram à conclusão que todos nós temos 34 potencialidades. Dessas, eles mapeiam as suas 5 potencialidades mais fortes. E nós temos isso mapeado dentro da organização, né? Então, por área, qual área tem, né? Quais são os 5 pontos mais fortes da área de ruminantes? Quais são os 5 pontos mais fortes da área de pet, de animais de companhia, né? Baseado nesse assessment. Mas o mais importante que deve a segunda pergunta, Rafael, que eu sempre falo sobram 29 potencialidades. E ele fala o seguinte, que essas 29 potencialidades é igual a um relógio de sol que está na sombra. Você precisa tirá-la da sombra e fazê-la brilhar. Então, quando tem a possibilidade de conversar com alguém, eu falei, que potencialidade você tem que está na sombra hoje, que no momento que você vier trabalhar com a MSD, que você vier colaborar com a MSD, você vai fazer brilhar. Bacana isso, né? Eu acho que legal. Que potencialidade todos nós temos que está dormente, que está na sombra, que a gente tem que tirar, né, da sombra e botar no sol para fazer brilhar. Eu acho que isso é um pouco de liderança. E é isso que está embutido totalmente no autoconhecimento. Porque quem fez esse estudo foi, acho que o Don Clifton, o nome Don Clifton, exatamente. Desse psicólogo. E você ter os seus 5 pontos fortes te dá uma liberdade que você sabe qual ambiente que você vai performar melhor. O que eu acho mais legal desse livro, que para mim todo líder tem que ler, porque esse líder vai te ensinar a trabalhar com o teu time, porque em cada ponto forte ele diz como trabalhar com a pessoa com ponto forte X. Então tem lá futurista, empreendedor, aí vai ter harmonia, e aí como trabalhar com esse perfil. Então para mim acho que é isso, o papel do líder que ele extrai o melhor é quando ele, além de se conhecer, porque ele vai saber os pontos fracos dele, ele vai saber selecionar alguém e fazer essa pluralidade de pontos fortes, né? Porque ponto forte é o quê? É a maneira natural que você pensa. Exatamente. Né? E aí, quando é um ponto que já está indo para um ponto mais fraco, você tem que fazer muito esforço e tirar da sombra, né? Mas eu entendo que o líder, ele realmente tem que entender quais são os pontos que ele precisa naquela área, naquela liderança, enfim, naquela área daquela empresa, né? Ele entendendo isso, ele sabe como trabalhar, o que exigir, mas sem autoconhecimento ele não teria essa liberdade, ele não teria essa liberdade de saber onde ir, saber o que procurar, saber o que é bom e onde ele não é bom, e como complementar, né? Volta a líder Ana Bolles, né? A minha mãe, né? Interessado e não interessante. Exatamente. Né? A minha mãe passou a vida, tá com 84 anos, passou agora Dia das Mães comigo em São Paulo. Uma coisa que tão interessante na minha mãe é que ela passou a vida toda servindo e ela tem dificuldade de ser servida. Normalmente é assim, né? Quem serve muito, aí quer servir, a pessoa nem se permite, né? Nem se permite ser servido. Ela não consegue, né, cara? Não consegue, mas Você vai fazer, não precisa, né? É verdade. Mas isso é bacana. E que aula, né? Que a gente tá tendo aqui, meu Deus. Inclusive a gente conversou sobre esse livro, né? O Rafa trouxe aqui pra gente tá num assunto bem importante lá na empresa, discutindo exatamente sobre... E a gente acabou adquirindo bastante. Foi uma coincidência muito legal. Que legal, coincidência, né? Será que existe coincidência? Será que existe coincidência? A gente fica na dúvida, né? Acho que era pra ser, né? Mas esse ponto é muito bacana e acho que é muito inspirador, que mostra, de fato, uma liderança que sensibiliza e entende o outro. E consegue tirar o que é melhor do outro, lidar da melhor maneira possível, né? E você falou aqui uns dados, Bolles, que eu achei muito interessante em relação à pesquisa, né? Vocês fazem ali em 4 meses, você colocou, e se for ver, analisar, é um período curto, né? De até entender, executar um plano, uma iniciativa, mas você deixou muito claro que a essência de vocês é muito o quê? Velocidade, fazer de maneira rápida, entendimento rápido. Então, isso é muito bacana, mostra muito como vocês trabalham. Mas como é que você enxerga também essa questão para gerar essa credibilidade? Você comentou que 93% das pessoas responderam, e dessas 93, 90%... 92 recomendam como um lugar bom para se trabalhar e tudo mais. Isso traz muito o quê? Uma questão de confiança, uma questão de propósito muito forte. Como é que você acha que isso está tão claro para 92%, que é um número realmente impressionante? Se a gente for lá em qualquer outra pesquisa, você percebe que não chega nesse percentual nem só pela participação,
mas também de uma afirmação tão forte como essa, que traz muito a questão da confiança, né? Confiança de trabalharem num ambiente desse. E essa confiança, ela se projeta para fora. Né? Como que você vê o time sendo o próprio vendedor da MSD, ou vendendo essa cultura positiva, não só para pessoas que querem trabalhar na MSD, mas também como seus clientes, que isso vale muito, né? Quanto que vale isso no final das contas, né, Boles? Legal, Alexandre. Eu acho que assim, né? Quando a gente olha para a pesquisa de clima, a gente tá feliz com os 92? Claro que a gente tá. A gente está realizado com os 92? Claro que a gente está. Mas a gente não pode esquecer de algo, que ela já foi 88. Sim. Né? A gente também não pode esquecer de algo. Atenção, tem 8% dos seus colaboradores, das suas colaboradoras atualmente que não recomendam a MSD para trabalhar. Né? Então, acho que essa resposta vem de, sim, cuidar, né, dos comentários positivos, dos pontos fortes, mas também entender dentro dos comentários que vêm e daqueles 8%, escutar verdadeiramente de uma forma autêntica, né, e verdadeira, seja através do comentário, seja através do bate-papo, né, seja através dos líderes. Como você faz tudo isso se conectar e verdadeiramente dar a resposta no comentário que o cara lá do Pará colocou. Por que eu falo do cara do Pará? Aliás, dentro da MSD, se você for um dia visitar o escritório da MSD, você já tiver... Já? Algumas vezes lá. Desculpa, não lembro, a gente não se encontrou lá, devia estar... Não, a gente se encontrou, ainda mais com o time ali. Legal. A próxima vez a gente vai procurar falar contigo lá também. Buscaram vocês lá embaixo na recepção? Sim, ótimo, foi perfeito. Boa. Sempre pede para buscar. Não, foi muito legal. Recepção. Então, assim, dentro da nossa sala principal de reuniões, onde se reúne o time executivo, onde a nossa sala maior tem uma cadeira de uma cor diferente, que é uma cor verde. E nós colocamos nessa cadeira, porque essa cadeira tem uma representatividade de ser o cara do Pará. Então, o cara do Pará é o nosso colaborador, ou a nossa colaboradora do Pará, e também o nosso cliente do Pará. Por que a gente fala desses dois personagens? Porque são os dois colaboradores, os dois contatos mais longe que nós temos do escritório. Então, toda vez que a gente está discutindo o que isso vai mudar a vida dele ou dela lá? Do cliente e do nosso colaborador, que é o mais distante que está da MSD. Né? São 23 estados, como eu falei no início. Então, quando a gente traz para a nossa cultura, quando a gente traz para essa pesquisa de clima, eu falo, puxa, será que eu estou verdadeiramente respondendo a dor, tentando resolver um problema dele ou dela lá no Pará? Né? Eu acho que é a atitude, é a resposta que você dá. Né? Como que você no dia a dia está verdadeiramente trazendo essa responsabilidade, não para o Boles, mas para cada colaborador, a autorresponsabilidade, o autocontrole, né? a autorresponsabilidade de se cuidar, o autocuidado. Né? Eu acho que eu sempre falo também na questão de desenvolvimento. Se você deixar que o seu desenvolvimento venha nesse momento mais do quanto a MSD está investindo em você do que você propriamente em você, alguma coisa está errada. Né? A gente investe muito no nosso colaborador, tem uma universidade corporativa, uma série de questões, mas a gente motiva muito ele ou ela para que eles também invistam nele e nela própria. E por último, chama-se o líder imediato. Né? Tem o Boles, tem o time executivo, tem o líder intermediário que a gente chama, e tem o líder imediato, que é que é a primeira resposta. Que é a primeira resposta. Né? Então, se o cara lá do Pará, o focal point dele, o ponto de contato dele, a avaliação de liderança dele não é sobre o Boles. É sobre o líder imediato. É sobre o líder imediato. Então, esse trabalho sobre o líder imediato, de quem vai relevar a resposta de uma forma clara, transparente, né, para ele ou para ela, e permitir com que ele ou que ela também tenha a famosa segurança psicológica, falar dos erros e dos medos de uma forma rápida, é muito importante. A gente consegue controlar tudo? Claro que não. Mas a gente faz um esforço tremendo para que ele ou ela... e você não capta, você não segura isso através de benefícios.
Você não segura isso através de resultado, você segura isso com pequenas atitudes, com pequenas ações que você consegue fazer no dia a dia, né? Entender que existe a importância da regionalização, entender que existe a importância da individualização. São quase 400 colaboradores no Brasil, na área comercial, sem contar as fábricas, né? Impossível o presidente saber o nome de todos. Mas a pesquisa de clima me dá a oportunidade de eu entender a dor e o sonho, né, da grande maioria. E aí a gente trabalha com prioridades, né? Então sempre a gente olha as duas melhores áreas, mas também a gente olha as duas piores áreas na pesquisa de clima. E o mais interessante, elas nunca são as mesmas. Em 4 meses vai mudando. Ela vai mudando, né? Ela vai mudando. Claro, às vezes demora um pouco mais, né? Mas ela é um organismo vivo, né? Sim. As organizações são organismos vivos. Então você vai entendendo esse momento e direcionando as suas ações com base nas respostas que vêm. E essa análise, Bolis, você pega ali as duas principais que estão se destacando positivamente versus essas duas que estão ali com oportunidades para melhorar. Qual é o tipo de cruzamento? Você vai a fundo para entender características de liderança, o que eles fazem, por que eles estão despontando dessa maneira e tentar fazer um cross com isso? Como que você analisa esses dados? A nossa área de recursos humanos, ela faz uma análise específica, né? Então ela mostra o macro, né? Para mim, dentro do leadership, dentro do time de liderança, e depois dentro de cada área, aí você avalia, né? Daí você olha especificamente, você olha as respostas, olha os comentários, você olha e faz sim um cruzamento. Existem algumas questões que elas são comuns em todas as áreas, né? E que tem uma grande preocupação de todos nós, que é o famoso como você consegue encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal com a vida profissional. Perfeito. Né? Esse é algo que vem melhorando muito, mas um ponto interessante também, que na última pesquisa ele mostra, né? A gente melhora em 26 itens, algo assim, e a gente só piora num item. Mas a gente foi também entender qual que era o item que a gente piorou. Né? Eu acho que, basicamente, isso a gente sim correlaciona as informações. E isso você tem, obviamente, um desenho que vocês imaginam como empresa. O que vocês esperam das pessoas e das áreas em relação a essa característica, né? E dentro disso elas têm que estar seguindo esse caminho, né? Obviamente cada área, cada líder tem as suas caras, como você falou, né? É a melhor versão das pessoas e das áreas que a gente quer buscar, né? Então acho que isso é muito bacana. E faz muito sentido, né, Rafa? A gente olhar isso e comparar muito com resultados, com confiança. Eu olho que, quando a gente estava falando desde o começo aqui, né? Que cultura está em tudo. Mas olha como é importante, né? Você trabalhar a tua cultura interna, através de uma boa comunicação, onde a comunicação ela tem um custo invisível, que se não é investido de uma forma orientada, uma forma com clareza, com mensagens-chave organizadas por cada tipo de público, a gente estava falando de individualização, né? É um custo invisível. Você vai, por exemplo, fazer uma mudança radical ali, vai trocar um tipo de sistema, alguma coisa nesse sentido, e aí você deixa a área de TI fazer, sabe, a comunicação? E aí já era, sabe? Tipo, aí o e-mail não tá certo, começa a gerar dúvida, aí o retrabalho de você reeducar todo mundo, reexplicar tudo é muito caro e é um custo invisível de você realmente fazer a comunicação de uma forma só tática, né? Então eu entendo muito que cultura, ela é o coração da empresa, ela é o que a empresa valoriza, comportamentos esperados, né? O que ela espera dos colaboradores, né? Melhor dizendo. Comunicação, ela é o canal que vai fazer isso chegar em todos os públicos, e esse é o desafio, falar de uma forma única e para cada tipo de colaborador externo, de operação, né? Nos 23 estados. Sim. Mas como deixar isso tudo alinhado com a estratégia de negócio? A gente não pode desconectar a cultura do negócio, porque isso também tem impacto na reputação da empresa. Então aí a gente começa falando da cultura interna, fala de comunicação e aí chega na reputação. Então para mim é algo que o que a gente está falando se reverbera muito nesse 360, sabe? Sabe que um dia, Rafa, é muito bacana, se deixar aqui a gente vai longe, né, Boris? Né? E nem falamos de futebol ainda. A gente fala muito de futebol ainda, né? Um dia a terapeuta minha falou que no triângulo do drama tem o vítima, o perseguidor e o salvador. Então o Bolis é o salvador, eu sempre tento dar uma opinião ou deixar uma mensagem, um recado. Cara, a sua pergunta é extremamente
provocativa, mas também criativa, né? Ou não é uma pergunta, na verdade, uma colocação. Eu sempre repito algo, né? O Peter Drucker falou que a cultura como a estratégia da empresa no café da manhã. Exato. Né? E eu sempre falo assim... Aliás, a nossa turma agora teve uma oportunidade de ter uma aula com ele, né? 91 anos de idade. Olha, né? que legal. A gente fez um negócio de uma especialização para todos os nossos gerentes de marketing, também para alguns gerentes comerciais, com a SPM, e tinha uma aula com o Peter Drucker. Aí um dia eu encontrei com uma colaboradora nossa, falei, e aí, como está sendo a aula com o Peter Drucker? E ela falou, nossa, espetáculo. Ela me procurou para me agradecer e falou, cara, obrigado pelo presente. Eu falei, o presente não é meu, você, né? Você conquistou isso. E aí ela falou, nossa, encantador, tem uma aula com o Peter Drucker. Ela falou, puxa, 91 anos, né? Ela falou assim, incrível como ele ainda tá falando de inteligência artificial, né, cara? Como é que pode, né? Como a inteligência artificial vai mudar a cabeça do marketing, né? E aí ela falou assim, pá, uma pena que a aula é online, não é presencial. Eu falei, pois é, a gente não conseguindo botar o Peter Drucker com 91 anos no avião e vir pra cá, né? Mas o Peter Drucker fala algo, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. E eu sempre falo o seguinte, que o comportamento e atitude do colaborador come e faz digestão da cultura a qualquer hora do dia. Total. Então, comportamento, atitude, né, é o que realmente faz. Quando você puxa para como comunicar a cultura, né, eu acho que a cultura você comunica com atitude, no dia a dia, com gestos, com coisas simples, né? Com representatividade, né? Você representa aquilo, né? Em pequenas atitudes você tem que mostrar o valor que está atrelado àquela pequena atitude. Exatamente, o escutar, né? O escutar o outro, né? Eu sempre cito um exemplo, né? Eu estava um dia desci em Itajaí, um gerente comercial nosso me buscou para a gente ir para uma reunião com um cliente e eu sempre desço muito rápido, né? Aí olhando pro WhatsApp, e eu fiz uma pergunta para ele, como você está? E fiquei respondendo o WhatsApp e na verdade de repente eu ouvi, passados uns 30 minutos depois, o princípio ativo de um medicamento que ele estava tomando para questão de saúde mental. E quando eu vi esse medicamento, imediatamente despertou algo em mim, pedi para ele parar o carro, pedi desculpa para ele e liguei e falei, liga pro cliente que nós vamos chegar 30 minutos atrasado. Porque tudo que ele tinha falado para mim, Rafa, do aeroporto até aquele momento, eu não tinha escutado nada. Você estava focado no WhatsApp. Eu estava focando no WhatsApp, né? Então, eu acho que isso é cultura. Olha que legal isso. Isso é comunicação, né? E não é full isso a gente tenta, eu aprendi. Foi um erro que eu cometi. Né? Então, se você olhar para alguém e falar assim, Alexandre, como você está? Cara, só faça essa pergunta se você realmente estiver preparado, estiver disposto a ouvir. Então, quando você solta uma pesquisa de clima, tenha certeza que você está disposto a ouvir. Sim. Perfeito. Né? Para você chegar a 92, tem que estar disposto a ouvir. E com relação à comunicação, quando nós fizemos a integração com a Valer, uma coisa muito interessante é que nós lemos um livro, né, chamado Creativity In, e o livro Creativity In, ele conta a história da integração entre Disney e Pixar, que ele falou o seguinte, conheça a cultura da Pixar, né, conheça a cultura da Pixar, e a Disney levou a cultura da Pixar para dentro da Disney, e nós fizemos isso, nós levamos a cultura da Valer para dentro da MSD, que foi a cultura do varejo, por exemplo, né, mas o que eu quero dizer com isso? A primeira área que nós criamos, Rafael, quando nós integramos MSD com a Valer, foi uma diretoria de comunicação. Como é bom estar priorizando, né? E é tão relevante. Cara, e mudou completamente a nossa história, porque essa diretoria de comunicação nos ajudou a conversar, a entender, a comunicar interna e externamente quem nós éramos, quem nós somos, quem nós queremos ser. E uma das coisas, por exemplo, que a gente se orgulha hoje, para concluir, o que eu queria deixar como ensinamento para independente do tamanho da sua organização, seja ela pequena ou grande, cara, cria um canal de você conversar com seus colaboradores mensalmente, cara. Se puder ser semanalmente, melhor. Então, nós temos hoje um Town Hall, né? Que é um canal de comunicação com os nossos colaboradores mensal. Onde estão a diretoria das fábricas, né? Onde está... E não é mandatório. Não é mandatório. Conecta quem pode, quem tem agenda e quem acha necessário
se conectar. A gente fala basicamente de 4 coisas. A gente tem um modelo que a gente chama CRED, né? C-R-E-D. O C é de comunicar e alinhar as estratégias. É sempre importante você repetir. O R vem de comunicar de uma forma sempre transparente os resultados. Né? O E vem de uma entrevista, que a gente sempre entrevista. O D, que é o destaque. A gente sempre no Tom Hall, a gente, né, coloca todo mês quais são os destaques de várias áreas. A gente escolhe democraticamente qual foi o melhor destaque daquele mês específico e aí traz no próximo Tom Hall para ser entrevistado ou entrevistada para compartilhar. E nesse momento você enaltece aquele profissional. Exatamente, você enaltece aquele profissional e você ensina, né? Então acho que isso é um pouco de como a gente conecta a cultura com a comunicação. Porque se você desconectar os dois, Rafael... O que eu vejo de gente de conversa, a gente tem muita conversa com várias empresas que tem muitos desafios, assim como a MSD, e o que tem de caso, que na verdade é um descaso com comunicação, porque Exatamente. aí foca só em cultura, e assim, vamos definir os valores, esses são os valores prioritários, aí faz entrevistas e tudo mais, né? Aí desenvolve ali toda uma cultura, e a comunicação ela é envolvida lá no finalzinho, do tipo, olha gente, isso aqui é a nossa cultura, comunica aí. Mas a gente briga muito pela comunicação entrar no início, E né? muitas vezes, o que eles fazem isso? Pendura em quadros, pendura em coisas, tá na parede, tá aqui, ó, tá no nosso crachá, tá ali, tá... Mas uma coisa assim, a cultura não é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente sente. Né? Então isso é muito claro, isso aí tá intrínseco aos negócios e às pessoas. E você trouxe um ponto muito legal quando você fala assim, a gente tem que estar disposto a ouvir. Acho que um bom comunicador, a primeira qualidade dele é saber ouvir. E depois... disso, com o entendimento, com a clareza e tudo mais, você acaba sendo assertivo no teu processo de comunicação e aí sim, adequa uma linguagem a um público específico, é sensível e tem uma sensibilidade clara em relação àquelas questões culturais, geográficas, enfim, tudo que for necessário, mas consegue chegar no objetivo que a gente almeja e que a gente deseja na empresa ou com as pessoas, né? Então, Legal. Isso é muito bacana, né? Isso eu acredito muito, a gente olha muito a questão, como você trouxe aqui, a questão da aquisição, né? Da Valer. Né? Isso é um ponto importantíssimo. A gente tem muitos trabalhos com outros grandes clientes também, principalmente na parte do change management. Como é que faz? Traz uma empresa com uma cultura totalmente diferenciada e faz rodar nesse sistema. É um desafio muito grande. Né? Pessoas que estão lá há 20, 30 anos com uma característica, com uma cultura, de repente vem para uma outra totalmente diferente. E como ele se conecta? Como ele vai entender que aquilo é importante ou não? Sim. Como é que muda essa mentalidade? Né? Você trouxe algo interessante, né? Pra gente, pra mim, nesse momento de reflexão. Depois nós também fizemos a integração com o Allflex, né? Tá lá em Joinville. Já é uma empresa, né? Talvez a primeira tenha sido mais fácil, porque os produtos eram similares, né? Era biofarma com biofarma. Aqui foi biofarma com tecnologia pura, né? Então você entende que a integração de uma organização, o sucesso da integração de empresas, né? O sucesso dessa integração de empresas, ela não está necessariamente relacionada com a similaridade do produto ao qual você está tentando integrar. E nem com ter o mesmo cliente ou não. Ele está muito mais relacionado com a cultura que as duas empresas têm ou tinham e como você trata e comunica isso. Você trouxe um ponto, Alexandre, que me fez lembrar de algo. Nós fizemos a mandala lá no início. Nós criamos a mandala de cultura. Né? Basicamente, quais eram os comportamentos que nós queríamos multiplicar. E nós fizemos mandalas, colocamos essas mandalas que eram selos, né? Então, um selo assim que mostrava quais os nossos pilares culturais, mandamos para colocar no laptop, mandamos fazer capinha de iPhone, né? Eu nunca esqueço que uma vez eu estava viajando no Rio Grande do Sul e um dos nossos colaboradores, um dos nossos gerentes regionais, na verdade, ele tinha na cuia de chimarrão. Olha lá. Né? Ele pegou a mandala e colocou na cuia do chimarrão. E eu perguntei, ele inclusive já não está mais conosco hoje, está na concorrência, que está tudo bem, né? Tá tudo bem. E aí eu perguntei para ele, falei, cara, por que você colocou na cuia do chimarrão? Ele falou, porque não existe nada mais forte para mim do que a cultura gaúcha. E eu olho pro mate todo dia.
Eu pego essa cuia todo dia. Então, ele falou, quando eu olho para essa cuia de chimarrão e eu vejo essa mandala cultural, eu lembro que eu preciso multiplicar. Eu lembro que eu preciso comunicar pro meu time. Né? Então, fez parte de ter a mandala no crachá. Né? Eu acho que faz parte dessa transição, dessa etapa de comunicação da cultura. Exato. O crachá é importante, né? O selo da cultura é importante. Nós tínhamos, inclusive, um livro, né? Com figurinhas, que ia trocando figurinhas da cultura. Mas nada substitui, Alexandre, do que a cultura que está na sua mente, no seu coração e principalmente na palma da sua mão. Porque se você não executar ela, cara, não tem livro. Não vale de nada. Né? Não tem mandala, tu pode fazer. Não tem metodologia que vai fazer. Metodologia não que existe. funciona, né? Ela vai morrer. Ela vai morrer. Sim, vai morrer. Eu acho que quem é muito responsável pela comunicação da cultura é a área de comunicação. Então, quando a gente fala para a área entender do público, poderia ter sido uma ação de comunicação para regional, né? Então, a gente fala muito aqui nos episódios do nosso podcast que a comunicação ela tem que sair da área, sair do computador e viver realmente, respirar a empresa, ir para a área da fábrica, ir para vendas, entender como é que funciona, entender o contexto das pessoas, né? Como o Ali falou, né? O bom comunicador, ele primeiro escuta, né? E o quão isso é importante na hora de executar uma estratégia de comunicação, né? E por isso que comunicação ela tem que estar envolvida desde os primórdios da estratégia de negócio, porque é ela que vai desdobrar isso para toda a organização, né? E as empresas precisam parar de olhar comunicação como simplesmente um custo e comunicados e algo tático. Comunicação é muito mais do que isso, que a entrega de peças, a entrega de e-mail marketing, de comunicados do dia a dia, é uma ponta tão irrelevante do iceberg que isso é muito importante de ver como que se o CEO da empresa, o presidente da empresa, ele valoriza isso, olha como isso realmente olha lá no resultado de 92% das pessoas olham para e recomendam trabalhar, olha quantas pessoas que defendem a marca da MSD, que vendem a marca da MSD, que fazem a marca empregadora também, você atrair mais talentos, atrair mais pessoas alinhadas a essa cultura, também é relevante, o quanto isso também eleva o papel da MSD na sociedade. Né? Acho que reputação, cultura, comunicação, tá tudo muito próximo, né? E que não dá pra gente trabalhar de forma isolada, né? Total, comportamento, né, Rafael? Comportamento, né? Eu sempre falo pro nosso time, né? Quando você pegar o telefone ou você parar em alguém e falar assim, puxa, imagine se a gente esteja numa relação comercial agora, né? Eu falo assim, eu pego o telefone, ligo pra você, Rafael fala, olha, eu sou um novo colaborador da MSD Saúde Animal para a região de Curitiba, né? Aliás, a gente tem pessoas que trabalham com pet, avicultura, né? Ruminantes que moram aqui, suínos também. Aí, imagina ligando para você e falando assim, olha, Rafael, eu sou um novo colaborador da MSD na área de animais de companhia. Pela história da MSD, que são mais de quase 140 anos, né? E todas essas junções de diferentes empresas, né? E também, com certeza absoluta, pelo comportamento, pela atitude do colaborador, da colaboradora que esteve antes de mim, você vai dar 30 minutos para me escutar. Sim. Porque conhece os produtos, conhece a história, né? Agora, se esses 30 minutos vão virar 3 horas, 3 dias, 30 dias ou 3 anos nessa relação, né, de parceria comercial, já não vai mais depender único e exclusivamente da MSD. Vai depender de mim, né, da minha atitude, do meu comportamento, de como eu vou lidar com essa relação. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente busca, né? A sociedade está aí com uma oportunidade incrível de ser ainda melhor do que ela já é. Com certeza. Esse mundo está aí com uma oportunidade incrível de ser ainda melhor do que ele já é, né? Eu acredito muito que o mundo tá bem, né? Tá melhorando cada vez mais, né? Tem um livro chamado Factfulness que mostra com fatos por que o mundo está melhor. E eu acho que é isso. Isso para mim é cultura, como você comunica, né? Tudo isso. Esse lado bom. Não, é legal, Bolis. Eu acho que a gente tá chegando agora pra parte final do nosso podcast, porque como você comentou, né, Bolis? Se deixar, a gente fica aqui, o papo é muito legal, muito inspirador, e o Rafael falou, né? Nem começamos a falar de futebol, a gente tava aqui offline falando um pouquinho mais, a gente vê que o assunto brilha os olhos, né? O pessoal que gosta bastante. Mas uma coisa que também eu queria falar um pouquinho mais, muito sobre a questão
do respeito da marca, da confiança da marca, que isso a gente já conversou e deixou claro que isso parte muito de dentro para fora, muitas vezes, dos funcionários, dos colaboradores, trazendo essa visão de confiança e de forma externalizar isso para novos colaboradores, para clientes e passando isso, né? E a gente olha muito fortemente até nas tuas redes sociais, que você é muito ativo, inclusive a gente tá chegando ali próximo a 20 mil seguidores, uma coisa assim, né, Bolis? E isso é um resultado muito bacana e a gente vê muito que você coloca não só a tua essência pessoal, mas juntamente com os negócios, isso traz uma confiança e uma grande relevância, não só para a personalidade, para o Bolis, para o executivo, mas também para a empresa da qual ele está à frente, liderando com o seu time. Como que você olha essa questão assim, desse respeito da marca, essa confiança que a marca coloca, independente de quem está vendo? O quão importante é isso e como é construído isso de dentro para fora, na tua visão, Bolis? Eu acho que existe uma maneira simples. Esses dias eu estava batendo um papo, uma conversa com o meu chefe, né, meu líder imediato, Edival. Aliás, hoje a gente voou junto para cá, para Curitiba. Uhum. A gente tá falando de confiança. Ele falou: Bolis, para mim confiança são 3 pilares, né? O primeiro deles é você tem que acreditar que vai dar certo. Uhum. Você tem que acreditar, tem que botar uma fé que aquilo vai dar certo. Segundo, você tem que ter um caráter, um comportamento, né? Uhum. Para mostrar que vai dar certo. E o terceiro, você tem que ter a entrega. Exato. Então, eu acho que são quase 140 anos de acreditar na inovação, né? Eu sempre falo que quando se trabalha MSD, a gente trabalha muito 3 formas de inovação. A inovação, aquela que é mais arriscada que tem, a gente inventa algo, né? A gente trabalha uma inovação incremental que melhora o que já existe, mas a gente também trabalha uma inovação disruptiva, né? Que torna obsoleto o que já existe. Uhum. Agora, de nada disso seria válido, ou, claro, isso conta muito na construção de uma confiança, né? A gente tem certeza absoluta de que quando alguém, né, um cliente, seja ele um tutor, né, ou um pai de um pet, né, ou um produtor, seja ele de leite, de carne, né, ou de ovos, ou um veterinário, quando ele toma a decisão de usar um produto da MSD, a gente tem a certeza absoluta pelo nosso processo de inovador por trás de estudo, pelo nosso processo de qualidade, né, que ele vai ter uma experiência positiva. Uhum. E a confiança, ela é construída com experiências positivas, certo? Mas a confiança também ela é construída com qual o seu comportamento em manter essa experiência constantemente positiva, mas também qual o seu comportamento quando você teve uma experiência negativa. Uhum. Como você lidou com isso, Como você lidou com isso, né? Aí que é a maior oportunidade. Essa é a grande oportunidade. Lembra quando a gente falava, não sei se a gente falou antes da entrevista ou durante a entrevista, a gente tá falando tanto aqui, mas do cliente perdido, né? Sim. Foi no começo do episódio. Começo, A gente tava gravando já. Exatamente, foi no cliente. Como você traz o cliente perdido de volta? Qual é o teu comportamento em trazer um cliente perdido de volta? A MSD é uma das empresas líderes no mercado de saúde animal no Brasil. Mas a gente é líder com menos de 30% de market share. Olha que loucura isso. Então, eu sempre falo, né? Cara, tem 70% dos clientes aí que ou eles estão insatisfeitos, ou eles ainda não conheceram a gente, ou eles não conheceram a gente por completo. Né? Perfeito. Então, daí depois do comportamento, você tem a entrega. E a entrega não é somente a eficácia do produto. A entrega é como você se comporta com esse cliente que já é seu cliente, com esse seu parceiro, mas também com aquele que você perdeu e tenta recuperar. E quando você conecta tudo isso com, né, que você trouxe um negócio muito bacana do comportamento do Bolis, ou com a atitude do Bolis nas redes sociais, eu acho que primeiro você tem que estar super bem assessorado com empresas que você confia, né? Mas nunca comente, poste algo que não é você, que não seja você. Perfeito. Né? Então, né, eu acho que isso que é o mais importante de tudo, porque as pessoas te conhecem, né? O mundo está tão transparente hoje, né? O mundo está tão fácil de ler, né? O Rafael e o Alexandre, né? A gente
saindo aqui, você pode conhecer tanto do Rafael e do Alexandre e do Bolis pelas redes sociais, mas também se a gente se encontrar nesse bate-papo agora, você vai dizer, puxa, será que esse é o Bolis ou não é o Bolis? Então, se você pode mentir uma vez, mas depois, né? Aí vendo o comportamento, vendo a tua não entrega. Então, acho que isso que a gente faz. Eu acho que construir confiança é muito de você acreditar, né? Mas de você ter fé, mas também do seu caráter, do seu comportamento, da sua entrega, né? Eu acho que é isso que você vai... E ter disciplina, né? Exato. Acho A que isso gente pra tudo, né, esquece Bolis? tanto da famosa disciplina, né? Cara, disciplina e foco na execução, né? A gente, quanto mais... Direcionar, né? Fazer o esforço certo, no foco no que realmente no que realmente é relevante. A gente está tendo algumas discussões dentro lá da empresa de o que é importante, o que priorizar, para onde focar, porque às vezes a gente está olhando, vai trabalhando e você é consumido pelo operacional de uma forma que precisa vir uma outra pessoa para falar, te puxar dele e falar, cara, foca em outro lugar, pô, olha o negócio que tá lá, olha a oportunidade, né? que Esforço no foco, né, Rafael? Eu sempre falo o seguinte, cara, tem esforço no foco, né? Dentro de tanta complexidade, como a gente prioriza o que vai? Então tem esforço no foco, né? A gente tem um modelo de organização ambidestra, né? Dentro da organização, que está funcionando muito bem, então a gente tem bem claro 80% do nosso motor 1, né? Onde a gente coloca 80% dos recursos, do nosso foco, da nossa atenção, né? As grandes batalhas, as grandes apostas que a gente não pode perder. A gente também tem 20% do nosso tempo, do nosso investimento, da nossa atenção, no nosso foco, nos sinais, né? Que a sociedade, que os clientes, né? Estão dando para onde a gente deve levar a organização, para onde a gente deve ir. E isso também é em comunicação. Sim, e até trazendo, né, a importância do foco e como a comunicação ela tem que ajudar a comunicar o que é foco, né? Porque eu falo muito que se a comunicação ela não está linkada na estratégia, ela está fazendo só barulho. É só isso, ela só faz barulho, né? E ela tem que comunicar realmente a estratégia, olhar para o foco. E a gente está vivendo numa era que, eu acho que eu já falei em alguns episódios isso, que uma criança de 7 anos ela tem mais informações que o imperador romano. Total. E isso quem fala não sou eu sou Augusto Cury. Então assim, olha o tanto, quantos ladrões de foco a gente tem no dia. E aí vem comunicação fazendo uma campanha que não tem nada a ver, uma campanha para marcar data, não olha para a cultura, não tá linkada no que a estratégia da empresa, por exemplo. Você está falando de market share, pô, vamos subir, nossa meta é subir de 30 para 35, 30 para 32% nesse ano. O que a gente vai fazer? O que a comunicação tem de papel para entrar no market, para contribuir com o aumento de market share, né? Porque você está com um produto existente, num mercado existente. A estratégia de marketing é aumento de market share. Se você tivesse num produto novo, num mercado existente, sua estratégia era desenvolvimento de produto. Mas falando aqui no caso da MSD é isso. Então como que a comunicação ela pode olhar para dentro e contribuir para esse crescimento de market share, né? E como a gente também adapta, né, Rafael, essa comunicação a diferentes segmentos de mercado que você tem. Você não, né, a gente comunica para animais de produção de uma forma muito parecida, mas também diferente do mercado de animais de companhia, né? No caso dos pets, né? A gente comunica muito a confiança da empresa, na empresa, né? A gente comunica muito a inovação da empresa, a gente comunica muito né, a nossa ambição, né? Que é sermos reconhecidos como uma empresa, né, pelo uso da inteligência de dados e também da tecnologia para gerar ainda muito mais impulsos, né, para melhorar ainda mais a saúde, o bem-estar e a produtividade animal, né, no caso de animais de produção, mas tem que ter esse alinhamento, né, tem que ser essa priorização, né, tem que ter essa priorização, defina 3 ou 4 áreas, né, e aí você consegue ser mais assertivo na comunicação, né? Sim. Exatamente. Mas, gente, eu acho que a conversa está muito boa, muito legal. E eu queria que você trouxesse aí aquela dica de milhão, Bolis. Aquela que o pessoal está esperando, a nossa audiência está esperando, igual a tua mãe trouxe para você naquele momento tão importante, né, na tua carreira, no teu desenvolvimento. O que você deixa de mensagem para a nossa audiência, que eles estão olhando em termos de empresa, negócios, carreira? O que você acha bacana compartilhar de forma geral? Aquela pergunta difícil, mas cara, eu acho de grande valia. Eu acho que assim, né, Alexandre, tem várias, né, eu acho que eu aprendi muito com meu pai. Meu pai era um cara que ele desafiava muito mais do que apoiava, né? Apoiava sempre que precisava, sempre que eu precisei, ele estava lá, né? Mas ele desafiava
muito mais do que apoiava. Eu acho que o papel do líder hoje é tentar encontrar o equilíbrio entre desafio e apoio, né? Uhum. Eu acho que esteja sempre lá, né? Esteja sempre lá disponível para apoiar a tua equipe. Né? Eu acho que tem... O mundo está muito rápido, né? Cara, o mundo está muito... A Terra está girando mais rápido, já viu? É muito literalmente, louco, né, cara? Muito louco, né? Eu estava 2 semanas numa reunião em São Paulo e eu perguntei para todo mundo, falei, cara, quem baixou o ChatGPT aqui, né? E eu tinha que fazer uma abertura sobre um evento para revendas, para o varejo, né? Eu indo no caminho, né? Eu uso o ChatGPT todo dia. Uhum. Eu já uso mais o ChatGPT do que o interno, né? Nós temos um próprio da MSD, ou autorizado, né? Da MSD, do que o próprio Google. Então eu acho que o mundo está andando rápido, cara. Está andando muito rápido. Mas mantenha sempre o foco na sua origem, né? Em quem você é, mas verdadeiramente muito mais também quem você quer ser, né? Uma terceira pergunta que eu sempre faço nos processos de entrevistas, que eu aprendi, né? Que eu aprendi com o Edival, a gente sempre fala o seguinte quando a gente faz entrevistas, né? Que, cara, o que você aprendeu com o seu pai, que você está multiplicando hoje, com o seu pai e com a sua mãe, mas o que você também não aprendeu, que você está multiplicando hoje. O que significa evolução, né? Total. Eu acho que não existe uma frase perfeita, né? Não existe Acredite em você, vá atrás dos seus sonhos, mas entenda que você não vai chegar lá sozinho, né? Você tem que estar cercado de pessoas boas, não somente no seu trabalho, mas em casa também, né? Sensacional. Para eu estar aqui hoje com vocês, eu tenho toda uma alicerce ali uma equipe de apoio. Tem uma equipe de apoio. Importante, tem uma equipe de apoio, né? Começa pela minha esposa, pelas minhas 2 filhas, né? Que estão lá. Né? Então, eu acho que essa parceria, né, de você, que permite ser quem você é em casa, no local do trabalho, e quem você é no local do trabalho também um pouquinho em casa, né? Vem do livro Reinventando Organizações, um conceito chamado integralidade, né? Que não é integridade, que as pessoas confundem isso. Eu acho que é isso, cara. Encontre a sua integralidade. Talvez eu fui divagando, né, para poder construir a resposta, mas então vamos lá. Mas a resposta não é simples, né, Boles? Não é. Realmente. Então, se eu puder deixar algo, cara, encontre a sua integralidade. Encontre sua integralidade, que é diferente da integridade. Sim. Integralidade é como você vai conectar a melhor versão do Boles em casa, no trabalho, mas a melhor versão do Boles no trabalho em casa, né? Dá choque? Claro que dá choque. Total, né? Total, né? Um dia alguém falou assim pra mim, puxa, eu olho para meus filhos e para minhas filhas e eu não sei se eu contrataria eles para trabalhar comigo. E aquilo eu fiquei, sabe... Pausou um pouco, né? Pausei um pouco, né? Eu falei, cara, se você tá falando isso, alguma coisa você tá fazendo errado, cara. Deveria ser a primeira opção. Lógico o contrato. Você concorda, né? Então não tô falando de nepotismo, assim. Não tô falando de nepotismo, né? Mas tô falando, cara, puxa, bicho, né? Eu acho que se eu olhar pra minha esposa, né? Pra Sandra, se eu olhar pra minha filha Mariana, pra minha filha Gabriela e falar assim, puxa, eu não trabalharia com elas, ou eu não recomendaria elas para trabalhar comigo, ou vice-versa, alguma coisa estou fazendo errado. Com certeza. Né? Então, basicamente isso. Busca integralidade. Não, mas super legal, Boles. E eu queria... Bom, eu já tinha uma grande admiração por você sem conhecê-lo, mais por o que a equipe fala, o que eu vejo muito dos seus conteúdos, mas agora muito mais porque a gente vê que realmente, né, valores para você é muito forte e dá para ver que você é essa pessoa aqui ou em qualquer outro lugar. Isso é muito bacana, acho que isso nos inspira, né, não só como profissionais, mas como pessoas a continuar seguindo e buscando sempre os nossos interesses, desejos e eu queria te agradecer de verdade pelo teu tempo. Eu sei que a agenda não é fácil, mas você, né, nos deu esse privilégio, essa oportunidade de estar conversando aqui conosco, uma conversa muito bacana. Tenho certeza que toda a nossa audiência, o pessoal vai gostar, vai aprender muito com isso e eu queria te agradecer de verdade pelo teu tempo, pela parceria e pela confiança também, né, não só na nossa empresa, mas nos nossos profissionais e pelas oportunidades de a gente estar crescendo sempre junto. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela parceria. Rafa, teus últimas considerações.
Não, só agradecer, acho que foi um papo muito legal, a gente passou por cultura, filosofia, livros, Muita coisa legal. divagamos, acho que isso que faz o episódio ser leve, ser um episódio bom, assim, pra ouvir, é a nossa proposta, né, então foi muito legal, acho que merece um complemento aí nosso. Obrigado aí, Valeu, Boris. obrigado. Show. Espero que você tenha gostado assim como a gente gostou. Muito, tá muito, bom? Muito. E a confiança que você falou, ela é construída, né? A gente acreditou, a gente teve fé, mas vocês tiveram caráter e teve entrega também. Então, obrigado pela parceria aí. Obrigado. Parabéns pelo podcast. Muito legal. Gostei da conversa, tá bom? Valeu, Boris. Obrigado, mesmo. valeu, brigadão. E pessoal, chegamos ao fim de mais uma conversa, mais um podcast Cultura Criativa. Esperem que os próximos serão tão bons quanto esse. O nível, a gente vai manter sempre um nível muito alto, muito bacana e conversas extremamente ricas. E espero que sempre ajude vocês, né, a tomarem decisões, né, que essas pessoas que a gente traz aqui sempre são grandes executivos, grandes personalidades e que ajudem vocês a construir caráter, direcionamentos e que a gente sempre busque sempre o melhor que é para as pessoas e, obviamente, trazendo grandes resultados para as companhias. Conte com a gente, é um grande privilégio dividir esse tempo com vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Valeu, até mais. Valeu.